Graça e paz, igreja. Amém. Quero convidar a igreja a ler junto comigo o primeiro versículo do Salmo 147. Salmo 147, versículo 1, primeiro. Vamos lá, vamos ler juntos? Diz assim: Aleluia, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Amém. Senhor Jesus, Senhor amado Deus, Senhor Pai, louvamos o teu santíssimo nome, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. Porque qualquer alegria, Senhor, que provém do nosso coração é graças à unção do teu Santo Espírito. E queremos te reconhecer como o nosso Deus, como aquele que mudou a nossa história, como aquele que, através do teu chamado eficaz, ó Deus, mudou toda a nossa vida. E hoje podemos, Senhor, viver com um sentimento de esperança, crendo no teu santo nome, exercitando a nossa fé, para que a nossa alegria, Senhor, ela seja verdadeira, pura e completa, porque ela vem do Senhor, porque ela vem, Senhor, de um serviço que queremos prestar a Ti. Abençoa, Senhor, nosso momento aqui, abençoa o meu coração, o coração dos meus irmãos, para que possamos ouvir apenas a Tua voz e não a minha. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar de alegria no Senhor, eu poderia estar usando qualquer um dos últimos 5 salmos, né? Todos eles começam com a palavra aleluia. Mas, antes da gente falar um pouco sobre isso, eu costumo perguntar às pessoas, normalmente lá do trabalho, que nota ela daria para a sua felicidade naquele momento. Que nota você daria hoje para si mesmo, para a sua felicidade? Que nota você daria para o seu compromisso com Cristo, para a alegria que você sente de estar com Cristo? Normalmente eu faço essa pergunta porque percebo as pessoas às vezes cabisbaixo e essa pergunta nos leva a uma reflexão, né, uma autoanálise pelo menos. Normalmente eu sou questionado por que estou perguntando isso, ou então como assim? Como assim felicidade? Uma nota para a minha felicidade, né? Recentemente, lá no nosso GP, a gente vem falando sobre sentir prazer nas coisas de Deus. Felicidade, entusiasmo para agradar a Deus nas circunstâncias diárias, né? No que estamos fazendo no nosso dia a dia. Porque a gente é muito atribulado, irmãos. De fato somos muito atribulados. Mas às vezes a gente se esquece de que precisa ter rotinas, construir rotinas que agrade o próprio Deus e que isso vai nos trazer um sentimento de alegria muito grande. Por quê? Porque a nossa alegria está nas coisas do Senhor. Está em servi-lo, está em engrandecê-lo, está em agradá-lo. Na Bíblia, a alegria ela é vista como uma postura positiva ou uma emoção que seja favorável. Ela é um deleite, né? Então a Bíblia ela nos apresenta um sentimento de alegria também como uma emoção que é favorável, né? Favorável ao nosso sentimento de bem-estar por estar na presença de Deus. E aí para falar disso, a gente poderia escolher qualquer um desses 5 últimos salmos, porque são salmos que exaltam a alegria do povo quando ele está em adoração ao nosso Deus. Salmo 146, 147, 148, 149, 150. Eles começam, na nossa versão, com a palavra aleluia, ou seja, louvado seja o Senhor. A gente costuma usar essa palavra
justamente para expressar alegria, louvor e ação de graças para o nosso Deus. Perceba o Salmo 146, que ele coloca: Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Esse salmista estava triste para escrever um salmo como esse. Não estamos falando sobre tribulação, sobre preocupações, mas uma pessoa que escreve dessa forma porque ele entende que a sua alegria ela vem do Senhor, que as motivações do seu coração estão direcionadas para Deus. Assim também no Salmo 147 que nós lemos, Salmo 149 ele fala: Aleluia, cante ao Senhor um cântico novo, cante o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Que alegria podemos sentir por estar servindo a Deus. Que alegria a gente sente por estar hoje na presença do Senhor. Como é que a gente está? Como é que está o seu coração hoje aqui? Como é que foi acordar de manhã e ter disposição para vir para a igreja? Sabe lá o que vai encontrar? Mas, irmãos, um cristão genuíno, ele consegue separar, né? Ele consegue separar aquilo que ele tem prazer imediato e aquilo que ele tem alegria e prazeres eternos. Eu creio, irmãos, que tem muita gente salva que não conhece o Senhor Jesus Cristo em sua vida. Por quê? Porque no dia a dia não transmite em sua vida a alegria da salvação. Normalmente caminha como se fosse o mais atribulado entre os homens, se queixa, se lamenta, parece que os ossos doem em muitos dias. Se perde em suas tentativas e esforço pessoal de alcançar esse nível de satisfação pessoal. Há muitos, irmãos, há muitos que são salvos, mas não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não transmite na sua vida esse sentimento de salvação, esse sentimento de pertencer aos céus, de ter na mente uma esperança e expectativa eterna. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Então, Salmo 127, versículo 2, ele diz isso, né? É inútil quando a gente busca essa alegria através de um esforço próprio. Isso precisa estar conectado com Deus, para que as nossas obras, os nossos afazeres e os próprios sentimentos, eles venham da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Essa semana lá no trabalho, teve um evento muito complicado, né? Umas atividades lá da mina pararam e é a minha turma, a minha equipe que precisa atuar e liberar, né? Então, quando a empresa começa a perder produção, é aquele Deus nos acuda, né? E aí a semana, uma correria, né? A cada 6 horas falando com a equipe, e estava no momento lá conversando com os amigos e estava no momento em que eu estava rindo, né? E aí, rapidamente, passa digamos assim, uma filisteia e faz o seguinte comentário: olha para Rodrigo sorrindo enquanto a área dele está pegando. E aí veio no meu coração aquele sentimento, né? É porque ela não conhece o Deus que eu creio, né? O Deus que eu sirvo. Porque a gente sabe que a nossa confiança está no Senhor. Não é na nossa capacidade de resolver, não é nas circunstâncias, mas que Deus ele está acima de tudo, né, e de todos. Então, irmãos, a gente costuma cantar muitas vezes, né? A alegria do Senhor é a nossa força.
E, de fato, a alegria do Senhor é a nossa força para enfrentar qualquer tipo de tribulação. Então, que possamos empregar o nosso esforço em conhecer mais a Deus. A gente costuma sempre revisar no nosso GP, pelo menos, a importância de ter 3 alimentos espirituais. Aqueles alimentos que precisam nutrir a vida do cristão. Leitura da Bíblia, oração e servir a Deus, servindo ao próximo. Esses 3 alimentos, eles nutrem o cristão. E não adianta ser mais forte em um, enquanto o outro está muito fraco, porque vai faltar nutrientes nas nossas vidas, para que a gente viva de uma maneira, de uma alegria genuína diante do Senhor. Então, que possamos ter consciência de balancear o alimento espiritual nas nossas vidas. E que a gente não venha a esquecer de que o cristão, ele vive em novidade de vida. Ele não vive num ciclo pecaminoso. Ele vive em novidade de vida. E essa novidade de vida, ela fortalece e ela alegra os nossos corações. Porque dias de tribulações virão, mas o Senhor é o nosso Salvador. E essa salvação, ela precisa refletir pelo menos um sorriso no nosso rosto. Então que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém?